Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem. Estamos mais um dia. Bom Pode dia, falar meu conosco. irmão. Fala, irmão Márcio. Tá liberado, tá? A mensagem cantada, tá? Tá ok, tá ok. Amém. Meu irmão Jabes, querido amigo, estamos. Estás aí? Sim, estou aqui. Então vamos fazer as duas orações para dar andamento na mensagem. Vou fazer a primeira, aí você faz a segunda e já dá início aí. Oramos. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para bendizer e agradecer ao Senhor todos os dons, todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona, e o sábado é mais uma dessas bênçãos. Pai querido, queremos agora estudar mais um pouquinho sobre esse tema tão importante e muitas vezes passamos por alto, pois somos adventistas, né, e acreditamos que guardamos o sábado da forma certa, mas precisamos estar sempre recapitulando. Israel tinha que recapitular a lei de 7 e nós temos que recapitular todos os dias, porque infelizmente, somos muito duros de coração. Pai querido, nos ajude agora a entender, a compreender, a praticar da maneira correta tudo que o Senhor tem para nos passar. Fique com o nosso irmão Jabes agora, através do seu Santo Espírito, tanto na boca dele, quanto também nos nossos ouvidos, para que tudo seja assim, diz o Senhor. Fique conosco durante esse dia, com cada uma das pessoas, as pessoas também que estão ainda acordando, que estão no YouTube. Fique com cada uma delas, Pai, que vão assistir também depois, para que o seu Santo Espírito também possa estar com eles, para que eles possam entender também a mensagem. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para cada um de nós. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante da Tua presença para mais um dia buscarmos ao Senhor em oração e no estudo da Palavra, juntos para aprendermos como um povo como fazer melhor a Tua vontade. Aprendemos a cada dia mais como nos assemelharmos a Cristo e como seguir a Tua lei de maneira a nos acharmos irrepreensíveis naquele dia em que o Senhor virá, e somente os 144 mil que permanecerão em pé. Mas para isso precisamos progredir na escada da santificação e não poderemos fazer isso sem buscar cada dia mais luz sobre como o Senhor quer que procedamos. Nos ajuda, nos dá compreensão e sabedoria no estudo de hoje. Usa-me a despeito de mim mesmo, acima das minhas capacidades. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Maior que Irmão forças. Márcio. Irmão Márcio. Oi. Agora a mensagem cantada é só no final. Ah, tá ok. Perdão, Tá bom? perdão. Agora ele vai fazer a mensagem, mas antes eu só ia falar, né? A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Certinho, meus irmãos. Um bom dia a todos. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Vocês. Ah, tá. Faltando aqui. Só um minuto. Um probleminha na câmera aqui. Mas o importante é vocês me ouvirem. Muito bem, vamos lá então. Ontem nós lemos nossa introdução. E essa introdução poderia ser mais longa ainda. O assunto do sábado é um assunto muito interessante que tem várias nuances que nós poderíamos estudar, mas eu estou tentando ganhar tempo, né, ser de forma mais direta para nós conseguirmos abordar mais tópicos. Ontem nós vimos a importância de detalhes do sábado que nós precisamos
atentar e muitas vezes deixamos passar despercebidos. E hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu gostaria de analisar alguns pontos de Gênesis 2, novamente com vocês. Abram aí as suas Bíblias, quem estiver com ela. A palavra, a espada do cristão. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1. Nós lemos assim. Lemos aquilo que deveríamos saber de cor, né? Só lembrando disso. Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Então eu quero que nós analisemos o texto de uma maneira, como eu posso dizer assim, mais profunda. Em que sentido? As palavras que Deus escolhe para passar a sua mensagem, elas são muito significativas, porque elas criam o conceito real do que Deus quer passar. Por isso, muitas vezes, é interessante, se você puder, que você observe, às vezes, no celular, né, existe hoje a tecnologia que nos ajuda a verificar quais são os possíveis significados de uma determinada palavra, para ampliar a sua cabeça sobre o que aquilo significa e como aquela palavra pode se relacionar com outras. Por exemplo, nós temos três verbos, três coisas que Deus faz com o sétimo dia e que estão relacionadas diretamente. Veja, ele diz que ele descansou, e quando nós analisamos a palavra Shabat na Bíblia, descansou, você vai ver que ela pode estar em outros lugares na Bíblia com outro nome. Por exemplo, se vocês quiserem dar uma conferida aí, em Êxodo capítulo, livro de Êxodo, capítulo 26, o verso 13. Teria muitos exemplos, mas eu peguei só esse para vocês terem uma noção. Êxodo 26, 13. E um côvado de um lado e um côvado no outro. Só um momento. Acho que não. Não era esse verso que eu queria. Mas tem um outro aqui. Desculpe. Josué 5:12. Vamos para Josué 5:12. Eu acho que eu anotei a referência errada aqui. Josué capítulo 5, verso 12 diz assim. Minuto. Aqui, pronto. E cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Adivinhe, onde está a palavra Shabat aqui? Cessou. Ou seja, descansar também é sinônimo de parar, cessar, terminar, acabar. Tudo isso é um sinônimo da palavra Shabat. E várias vezes vocês vão ver a palavra Shabat na Bíblia. Por não estar escrito Shabat, vocês não saberão que é a palavra Shabat, porque ela estará com tradução como terminou, acabou e sinônimos semelhantes. Então, essa é uma ideia também do que é o descanso. Então, a ideia é que Deus, de alguma forma, parou, terminou. Só que o interessante é que diz que Deus, veja a importância, não diz só que Deus descansou do trabalho.
diz que Deus descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E aí tem outros 2 verbos importantes, que é, ele abençoou o 7º dia e santificou. Muitas vezes a gente conhece, está familiarizado com essas palavras, mas não temos uma ideia muito clara do que elas significam. O que é de fato uma bênção? O que quer dizer que algo foi abençoado? O que quer dizer que algo foi santificado? O que torna algo santo? E veja como é importante entender isso, porque diz que Deus abençoou o 7º dia, santificou, e aí dá a razão. Olha a razão porque ele abençoou e santificou o 7º dia. Porque nele havia descansado. Então, o sábado, ele é abençoado e santificado porque Deus descansou nele. Então, agora estamos começando a entender melhor o que isso significa. E podemos ver analisar também um pouquinho essas palavras. Aqui vai ser de forma breve, não vou poder aprofundar muito, mas para vocês verem, por exemplo, o que seria algo abençoado. Gênesis 26:3 nos dá uma ideia. E é algo que, certo dia, eu fiquei pensando, refletindo, e se vocês preferirem, pode, né, ficar à vontade aí de discordar de alguma coisa, né? Mas foi a conclusão que eu cheguei dos meus estudos. Gênesis 26:3 diz assim: peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Então, o Senhor está falando a quem? A Isaac. E o Senhor Deus diz que ele será com Isaac e que o abençoará. Muitas vezes na Bíblia, vocês vão perceber que Deus, ele dá uma informação e repete essa informação de forma paralela. São 2 palavras equivalentes. Então, o que quer dizer que algo foi abençoado? Dentro desse texto, o que seria a palavra paralela? Eu serei contigo. Então, aquele que é acompanhado do Senhor, ele é abençoado. Então, vão entendendo os conceitos aí, para a gente juntar tudo depois no final e entender o que é esse descanso no 7º dia. Agora vamos ver a palavra santificou. Como eu disse, aqui é apenas uma forma superficial, vocês podem olhar outros textos depois e pesquisar mais. O que torna algo santo ou santificado? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Você tem aí a história bem conhecida da sarça ardente. E ali, Moisés se aproxima da sarça. E o que Deus diz para ele no verso 5? Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Uma resposta lógica e plausível seria que aquela terra era santa, por quê? Ela tinha propriedades especiais, ela era uma terra diferente das outras terras na sua composição. O que vocês me dizem? Podem comentar aí no chat, se desejarem. O que é que tornava aquela terra santa? Por que é que Deus diz para Moisés tirar as sandálias dos pés? A conclusão óbvia que nós chegamos é que a única razão porque aquela terra era santa era porque a presença de Deus ali
ali se fazia presente. Então, a presença de Deus, ela torna o local santo. Nós dizemos que vamos à igreja e que estamos em um terreno santo por causa da presença de quem invocamos. Então, o que torna algo santo não é ele em si, mas o Espírito Santo, a presença de Deus ali manifestada. Como eu posso provar isso biblicamente? Voltamos à ideia de que a Bíblia traz os paralelismos e as palavras equivalentes. Abra sua Bíblia em Salmos 51, verso 11. Se alguém puder ler para mim, por gentileza. Salmos 51, 11. Quem encontrar, pode ler. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Então, veja. O que é sinônimo ou equivalente de estar longe da presença de Deus? É não ter o Santo Espírito de Deus. Logo, quando nós analisamos todas essas palavras em Gênesis 2:1, podemos concluir que, voltando lá a Gênesis 2:1, vamos olhar agora com outros olhos. Deus abençoou o sétimo dia, ou seja, o dia em si, ele não tem uma magia, um encantamento. Não é o dia em si que é abençoado por si só. O que torna o sétimo dia uma bênção e abençoado é que ali Deus está presente neste dia. Essa ideia é reforçada quando diz que ele santificou, ou seja, o meu Espírito se fará presente de maneira especial neste dia, porque nele, a razão, havia descansado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu sento em uma cadeira, eu estou descansando na minha cadeira. A cadeira em si, ela não se torna eu, mas a cadeira está ocupada por causa da minha presença. Então, quando eu descanso na minha cama, quando eu descanso numa rede, aquele local está ocupado, cheio, repleto de quê? Da minha pessoa, da minha presença. O descanso de Deus no sétimo dia equivale a dizer que Deus manifestou a sua presença especial neste dia. Deus se faz presente de maneira especial no tempo, no sétimo dia. E é isso que torna o sábado santo. E isso que torna o sábado abençoado. Quando nós dizemos, para vocês ainda assimilarem melhor a ideia, que estamos buscando a santificação. A santificação, que é um processo, é uma busca para que estejamos em constante operação através do Espírito Santo. Ou seja, Enoque andou com Deus. Quando nós andamos com Deus, estamos andando com o Espírito Santo, estamos sendo repletos do Espírito Santo. Aquele que é santificado, aquele que é santo, é cheio do Espírito Santo.
Portanto, o sétimo dia é santo porque ele é repleto do Espírito de Deus. Então, percebam a solenidade disso. Voltemos para o santuário. O local santo era santo por quê? Havia alguma magia, algum encantamento? Não, era a presença de Deus naquele local. O local santíssimo era mais santo ainda, por quê? Porque ali Deus se manifestava ainda mais fortemente. A Arca da Aliança era santa porque havia uma magia, havia alguma mandinga, alguma coisa ali na arca que tornava ela por si só santa, consagrada? Não. A arca era sagrada e ninguém podia tocar nela, porque senão morreria, porque ali Deus se fazia presente através da Arca da Aliança. Mas a arca em si só não tinha poder algum. Agora, voltemos, irmãos, aos nossos textos inspirados, deixados para nossa compreensão nos dias de hoje, de pessoas que têm a sagrada mensagem do sábado e que precisamos aprender a guardar o sábado como ele deve ser guardado. Afinal, como eu disse ontem, se somos guardadores do sábado, professamos guardá-lo, professamos que ele é o dia de Deus, que está na santa lei de Deus. É uma vergonha para nós como um povo. E eu me incluo quando não sabemos como guardar este dia, nos seus mínimos detalhes. Vou compartilhar com vocês a minha tela e vamos continuar a analisar alguns textos que estávamos vendo ontem. Nós finalizamos ontem falando, se eu não me engano, só um momento, sobre a vestimenta. Então, só relembrando aqui, nós falamos a importância de irmos à igreja com uma roupa diferente. O sacerdote entrava no local santo ou no santíssimo com qualquer roupa? Não, ele não entrava com qualquer roupa. Por que é que nós vamos à igreja com qualquer roupa? Deve haver uma roupa especial, uma roupa separada, diferente da roupa da semana, para justamente nós irmos à igreja naquele dia. Todos os que se reúnem aos sábados para adorar a Deus devem, se possível, ter um traje correto, bem assentado, distinto para usar na casa de culto. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. É bom lembrar que cada minuto é sagrado. Sempre que possível. Agora nós estamos entrando num aspecto interessante, que alguns são empresários. Então, veja, sempre que possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Então, se você é um empreendedor ou conhece alguém que é adventista e é empreendedor, ele precisa saber desta orientação. Dessa forma, terão tempo para a preparação, a fim de poderem saudar o dia do Senhor com sossego de espírito. Assim procedendo, não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas materiais. Muitas vezes o patrão, ele acha que, não, se eu liberar meus funcionários meio-dia na sexta-feira, que é um absurdo, eu vou perder muito tempo de trabalho, de produção. O Senhor promete que esses não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas materiais. Empreendedor adventista libera os seus funcionários na sexta-feira ao meio-dia para que eles possam honrar ao Deus do céu. Estávamos falando sobre alguns pontos interessantes ontem, né, sobre a questão da louça. Olha só. A louça, a irmã White recomenda. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível, evitá-lo.
Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente e sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Então veja que a irmã White ela busca um equilíbrio até nesses pontos. Então, a louça ela só deverá ser lavada nas horas do sábado se for necessário utilizá-la novamente ainda durante o sábado. E isso desde que não se transforme em um trabalho exaustivo. Do contrário, a louça deverá ser deixada por lavar até que o sábado tenha acabado. Então, quando temos um almoço coletivo na igreja, no sábado, e os pratos e talheres têm que ser usados novamente, então que cada um, né, lave o seu prato, o seu talher, justamente para não sobrecarregar ninguém. Mas, se a louça não for precisar ser usada naquele mesmo dia, ela não deve ser lavada por mero capricho. Então, que a louça seja organizada de maneira ordeira, sem bagunça, e fique na pia para ser lavada após o encerramento do sábado. Isso não é orientação minha, isso é orientação da serva do Senhor. Agora vamos falar um pouco sobre conversas e comportamento mental. Veja só que importante. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O quarto mandamento é transgredido mediante o conversar-se sobre coisas mundanas ou leves e frívolas. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que nos vem à mente é falar nossas próprias palavras. Todo desvio do direito nos põe em servidão e condenação. Queridos, isso é muito sério. Não falar as nossas próprias palavras no dia do Senhor. Não cuidar dos nossos próprios interesses no dia do Senhor. Não devemos falar tudo que vem à nossa mente. Assuntos banais, frívolos, não devem ser assunto de nossas conversas. Aqui ela faz uma repreensão a um irmão. Irmão, você deve disciplinar-se para discernir a santidade do sábado, do quarto mandamento. Trabalhar para elevar a norma na família. E onde quer que tenha, por seu exemplo, rebaixado a mesma entre o povo de Deus, deve neutralizar a influência que tem exercido a esse respeito, mudando suas palavras e ações. Então, se nós temos sido uma má influência, influenciando, instigando os irmãos a conversarem sobre coisas que não devemos conversar no sábado, nós devemos reverter isso, mudando a nossa atitude, mudando as nossas palavras e mudando as nossas ações. Ela continua, você tem com frequência deixado de lembrar o dia de sábado para o santificar. Tenho esquecido muitas vezes de falar das suas próprias palavras no dia santificado por Deus. Não se tem acautelado, unindo-se no sábado a conversa profana sobre o quê? Olha só, os assuntos comuns do dia, como ganhos, perdas, ações, colheitas, provisões. Nisto, o seu exemplo prejudica a sua influência. Você precisa reformar-se. E se você também, irmão, está nesse caminho, você precisa de uma reforma na sua guarda do sábado. Esqueça assuntos que tratem de dinheiro, assuntos comuns, ganhos, perda, trabalho. Não fale sobre essas coisas. Os que não se acham inteiramente convertidos à verdade deixam com frequência que a mente lhes corra à solta sobre negócios mundanos. Então, olha só, não é só conversar. Você está ali com a mente pensando, eu trabalho, não sei lá o quê, tem que fazer isso na segunda-feira, e tal. Estudo. Assuntos mundanos não devem estar em nossa mente. Ela continua dizendo assim, e embora essas pessoas repousem dos trabalhos físicos no sábado, a língua fala do que o coração está cheio. Daí essas conversas sobre gado, colheita, prejuízo, lucro, tudo isto é violação do sábado. Se a mente gira em torno de assuntos mundanos, a língua o revelará, queridos, pois da abundância do coração fala a boca. Olha que coisa séria. A esse respeito,
o exemplo, especialmente dos pastores. Se você quiser, dá um print, mandar essa mensagem aqui para o seu pastor, com todo amor e carinho, obviamente. Não estamos aqui para condenar, mas para ajudar. Isso aqui não é para apontar o dedo, amigos. Isso aqui é para que nós, como um povo, guardemos o sábado de maneira correta e ordeira. Especialmente os pastores, eles devem ser prudentes aos sábados, restringir-se conscienciosamente à conversa sobre assuntos religiosos, a verdade presente, o dever atual, as esperanças e temores dos cristãos, suas provações, conflitos e aflições, a vitória final e a recompensa a receber. Esses devem ser os assuntos tratados no sábado. Os pastores devem colocar-se como reprovadores. Olha a responsabilidade de um pastor. Ele deve ser reprovador daqueles que deixam de lembrar-se do sábado para santificar. Bondosa e solenemente, cumpre-lhes reprovar os que se empenham em conversação mundana no dia de sábado, professando ao mesmo tempo serem seus observadores. Devem estimular a consagração a Deus no seu santo dia. Ou seja, se um pastor presencia uma conversa que não é própria de dia de sábado, o dever dele, está escrito ali, é reprovar bondosamente e solenemente aqueles que estão a conversar dessa maneira. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa conduta no sábado no que diz respeito a culto. Olha só, no sábado, especialmente, o contexto aqui que ela está se referindo, devem elas, ou seja, as pessoas, interessar sua família na observância do mesmo e congregar-se na casa de oração com os poucos ou muitos que ali houver. Esse texto é muito importante, queridos, porque hoje em dia nós temos um grupo chamado desigrejados. Pessoas que só querem congregar de forma online. Não querem sair do conforto de casa. Querem apenas assistir um sermão no Novo Tempo. Mas ela diz claramente que nós devemos congregar na casa de oração com os poucos ou muitos que ali houverem. Sejam 2 ou 3, 4 ou 5, seja 10.000, temos que congregar na casa de oração, é o que está escrito aqui. Devem dedicar o tempo e as energias a cultos religiosos para que a divina influência os possa acompanhar durante a semana. De todos os dias presta atenção, hein? Isso é muito importante. De todos os dias da semana, nenhum, queridos, é tão favorável aos pensamentos e sentimentos religiosos como o sábado. Ok? Agora olha isso aqui. A respeito de como deve ser o nosso espírito no dia de sábado. A família inteira, né? A família inteira, chegam à mesa sem leviandade. Barulho ruidoso, contenda, não devem ser permitidos em nenhum dia da semana. Então, isso aqui é para geral, todos os dias da semana. Mas no sábado, todos devem manter silêncio. Queridos, olha só que coisa importante. Nosso espírito, o nosso jeito de se expressar, nossa forma de conversar, como nossos filhos, quem tem filhos pequenos, eu tenho um filho de 2 anos e meio, os nossos filhos, a forma como eles estão se portando, se estão correndo para lá, para cá, se estão bagunçando. O sábado é um dia de manter silêncio, conversa tranquila. Não devem ser ouvidas ordens em voz alta em nenhuma ocasião. Mas no sábado, isso é completamente impróprio. Este é o santo dia de Deus, o dia que ele reservou para comemorar as suas atividades criadoras, um dia que ele abençoou e santificou. Percebe como é séria a guarda do sábado? Às vezes estamos fazendo de qualquer jeito, achando que somos guardadores do sábado, e como eu disse ontem, assim como os judeus, pensamos que sabemos guardar o sábado, mas estamos em transgressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre filhos, família e recreação. Toda operação de milagres por Cristo era essencial e devia revelar ao mundo
que havia uma grande obra a ser realizada no dia de sábado para alívio da humanidade sofredora. Mas não o trabalho comum. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade. E veja que ela cita coisas, queridos, que eu não sei vocês, mas eu já vi muitos adventistas acharem que essas coisas são normais de se fazer no sábado. Usa-se até argumentos, como eu posso dizer, aparentemente nobres. Não, é porque eu não passo muito tempo com meu filho durante a semana, então o sábado é o dia da família. Por isso eu jogo uma bolinha com meu filho. O sábado é um dia de aproveitar a natureza, então vamos nadar no riacho. Não é o que está escrito aqui, amigos. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado e santificado por Jeová. Cristo não realizava milagres meramente para mostrar seu poder, mas sempre para enfrentar a Satanás e afligir ele, a humanidade sofredora. Para enfrentar a Satanás ao afligir ele, a humanidade sofredora. Cristo veio ao nosso mundo para satisfazer as necessidades dos sofredores, aos quais Satanás estava torturando. Sábado é dia de ajudar os aflitos. Não é dia de passar a tarde inteira dormindo. Não é dia de passar a tarde inteira sem fazer nada. É dia de procurar os aflitos e aliviar os seus sofrimentos. A mesma forma que Cristo aliviava o sofrimento com seus milagres, nós podemos efetuar milagres na vida das pessoas ao aliviar elas, o sofrimento delas. Orfanatos, asilos, hospitais. Os adventistas do sétimo dia deveriam ser conhecidos por esse trabalho no dia de sábado. As pessoas ansiariam para que o sábado chegasse, para que os adventistas estivessem presentes nesses lugares. Só lembrando, queridos, uma observação. Quando a irmã White fala jogar bola aqui nesse texto, ball playing não designa necessariamente a prática do esporte denominado como futebol americano ou o britânico. Os outros textos de Ellen White revelam ser sempre errada o quê? Ou seja, desculpe, fiz uma leitura incorreta aqui. Esse ball playing, jogar bola, não está se referindo ao esporte denominado futebol americano ou futebol que nós conhecemos. Não é o nosso estudo agora, mas Ellen White declara claramente que as práticas do futebol americano ou do futebol comum que nós conhecemos é uma prática errada. A forma que ela diz jogar bola, aqui tem outro texto, se alguém tiver curiosidade, quiser saber mais, onde ela diz que uma singela brincadeira com o uso de bola é algo impróprio para o dia do sábado. Ou seja, ela diz o seguinte: não vejo pecado em brincar com uma bola. E quando a gente vê outros textos, a gente vai entender que o que ela quer dizer é que o esporte competitivo do futebol americano e do futebol comum não são práticas que devem ser não são coisas que devem ser praticadas pelo cristão. Então, se você quer jogar bola com seu filho, brinque com ele sem ser uma forma competitiva, apenas jogando a bola para lá e para cá. Deve ser algo cooperativo e não competitivo. Mas, como eu disse, não é o nosso assunto de hoje. Avançando. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos estareis violando se consentirdes que vossos filhos o façam. Quando seu filho transgride o sábado, é você que transgride o sábado, porque é você que está consentindo e permitindo. Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Amigos, cuidemos dos nossos filhos. Acima de tudo, cuidem deles no sábado. Vocês podem violar o sábado tanto por si mesmos quanto ao permitir que seus filhos o façam.
Esse aqui é só repetindo, só reforçando. Tem um outro texto que eu queria aqui. Tá, aqui olha só esse daqui que interessante. Entre os muitos aqui reunidos, há crianças pequenas. Não deixem que essas crianças, quando vocês vêm à reunião, serem deixadas a brincar no chão. Olha, queridos, como ela é clara em tantos pontos que hoje nós vemos cenas comuns na igreja. Os pais a tentar assistir o culto e deixam as crianças a correr, a brincar no chão. Eram coisas que já aconteciam na época de Ellen White e ela já reprovava essas coisas. Por que é que isso se tornou comum nas nossas igrejas, nas nossas reuniões? Pelo simples fato de que não lemos os testemunhos, não sabemos dessas orientações. Então, aquilo que nós vemos no nosso dia a dia se torna comum até que nós conheçamos a repreensão. Por isso, devemos estudar com diligência essas solenes orientações. Continuando, não é certo. Façam seus filhos entender que este é o dia, que este é o sábado do Senhor, que é tempo sagrado. Vocês podem lhes dar lições excelentes sobre esse assunto. Tragam seus filhos para Cristo, como as mães os traziam antigamente. Ah, mas o sábado é um dia de trabalho missionário, é um dia de fazer tanta coisa para a igreja. Amigo, amiga, preste atenção. Você que tem filho pequeno, você que tem família, a coisa é um pouco mais diferente para o seu lado. No sábado, os pais devem dar todo o tempo que puderem para seus filhos. Olha, eu sei que parece doloroso. Talvez você tenha um ministério importante na igreja. As pessoas contam com você, mas o seu primeiro dever é com seus filhos e com a sua família. Os pais devem dar todo o tempo que puderem para seus filhos no sábado, para que possam torná-lo um prazer. Eu vi muitas famílias onde o pai, a mãe, os membros mais velhos da família ficam afastados das crianças mais novas e os deixam se divertir da melhor forma possível. Depois de um tempo, as crianças se cansam e vão para fora e participam de brincadeiras ou de algum tipo de travessura. Assim, o sábado não tem significado sagrado para eles. E é por isso que essas crianças são candidatas à apostasia no futuro, porque não entendem a santidade do sábado. Nós, como pais, devemos dar toda a prioridade no sábado para estar com nossos filhos, vigiá-los, direcioná-los como guardar o sábado. Nos lugares de climas agradáveis, aqui algumas dicas. Podem levar seus filhos para andar nos campos e florestas. Falar com eles das altas árvores, os arbustos e as flores, e ensinar-lhes que Deus é o Criador de todas as coisas. Em seguida, ensinar-lhes as razões para o sábado, que é para comemorar as obras criativas de Deus. Depois de trabalhar 6 dias, ele descansou no 7º dia, abençoou e santificou o dia do seu descanso. Então, veja, as orientações que ela nos dá. Vamos para o campo, vamos para a floresta, locais onde tem natureza agradável. Não para brincar, não para se divertir, mas para levar a criança a refletir sobre a obra da criação de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós já tentamos fazer isso? E é algo que necessita de disciplina. Agora veja, alguns podem dizer o seguinte, que gostam de ir à praia, que gostam de ir aos rios, que gostam de nadar, de correr, de fazer trilha, praticar atividades físicas na hora do sábado. Ó, cada um é livre para fazer o que bem entender, mas essas atividades, amigos, constituem transgressão do mandamento. Não é algo propício para o dia do Senhor. As atividades propícias para o sábado são suaves, diferenciadas, religiosas e espirituais. Então, podemos andar, né, no meio de um parque, de um bosque, de uma floresta, para contemplar as obras das mãos de Deus. É um dia de contemplação e reflexão. Preste atenção nisso. Contemplação e reflexão. Pela contemplação sereis transformados. Ao contemplar a natureza, estudar as obras de Deus, você é transformado à imagem divina. A mente e a imaginação das crianças podem ser estimuladas pela observação da natureza e pela orientação dos pais. Bem,
ela reforça aqui, né, falemos aos nossos filhos que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que tenha vida eterna, para que todo aquele que nele que crê tenha vida eterna. Então ela diz, né, vamos repetir as histórias, né, para as crianças e falar de esperança, falar da Bíblia, e buscar mostrar para a criança que o sábado é um dia especial. Eu vou pular alguns aqui para a gente ir adiantando. Nosso tempo está avançando. Deixa eu ver se esse daqui... Vou adiantar esse daqui. As crianças podem ser interessadas na boa leitura ou na conversa acerca da salvação de sua alma, mas terão de ser educadas e ensinadas. O coração natural não gosta de pensar em Deus, no céu ou nas coisas celestiais. Deve haver contínua resistência à corrente do mundanismo e à inclinação para fazer o mal, permitindo uma entrada da luz celestial. Então, amigos, nas crianças, nós somos o freio, somos aqueles que vão direcionar a criança a pensar nas coisas celestiais. Então, só para a gente concluir esse tema, veja que, por um lado, as orientações do Espírito de Profecia conduzem à conclusão de que é inadequado que as crianças sejam deixadas a se ocupar com seus brinquedos no dia de sábado. Por quê? Porque as horas do sábado não têm essa finalidade. Por outro lado, sabemos que não é fácil manter uma criança ocupada por um tempo prolongado com uma só atividade. Então, queridos, veja, eu tenho um filho, eu sei como é difícil. A capacidade de concentração e atenção da criança é muito menor que a nossa. Então, durante parte desse tempo, como já foi salientado, é o caso de andar com a criança, né, em alguns locais que tem árvores, rios, lagoas, etc. Então, os responsáveis podem aproveitar esse momento para falar da criação, da sabedoria de Deus, assuntos espirituais, instigar a criança a pensar nessas coisas. Durante outra parte do tempo, então, vamos tentar contar histórias para as crianças. Geralmente as crianças gostam muito de histórias, principalmente se elas são acostumadas a escutá-las desde pequenas. Às vezes a gente, né, acha que a criança não está prestando atenção, mas conte a história para ela desde pequena que ela vai acostumando. Agora veja, que ainda assim, a criança pode se revelar uma criança que não é muito tranquila, agitada. Então, vai ser difícil para você controlar, educar essa criança, se ela estiver vendo a tentação. O que é a tentação para a criança no dia do sábado? São os brinquedos. São essas coisas que ela quer fazer, que ela está acostumada a fazer na semana. Guarde essas coisas. Esconda os brinquedos. Se você tem uma caixa de brinquedos, guarde tudo em um local que a criança nem sabe onde é. Porque se não está à vista dela, é mais fácil de você conseguir manter essa criança tranquila. Essa é uma sugestão, então, que eu dou. Não deixar a criança ver os bonequinhos, né? Mesmo brinquedos que sejam de temática didática, às vezes, né? Tem brinquedos que são ali matemáticos, coisas assim. Apenas se você tem alguma coisa que seja bíblica. Então, por exemplo, quem conhece a Shekinah Artesanato sabe que a gente tem algumas coisas que são para temas bíblicos, recursos, né? Eu não gosto nem de chamar de brinquedos, eu gosto de chamar de material de apoio, né? Material infantil, porque você está ali para educar a criança na questão espiritual, não para entreter ela e divertir ela, ok? Deixa eu ver o nosso horário aqui. Nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos no tocante à observância do sábado quanto deveriam ser. Ajude os Deus a reformarem-se. Convém ao chefe de cada família, aqui está um chamado aos pais, aos sacerdotes do lar. Convém ao chefe de cada família sentar os pés firmemente na plataforma da obediência. Quem é que deve convidar a família a fazer tudo certinho? O pai, em primeira instância. Se não houver pai, a mãe vai aí buscar fazer o seu melhor. Queridos, falamos sobre família. Eu quero fechar rapidamente com esse tema aqui que eu acho que é
importantíssimo, porque muitos de nós, ou às vezes ainda falhamos nesse ponto, ou conhecemos pessoas que falham e precisam ser alertadas. Veja, uma prática que pode caracterizar transgressão do quarto mandamento é também, seja entre os liberais, seja entre os conservadores, são a questão das viagens no sábado. Alguns querem visitar parentes que moram distantes, mas aí não conseguem viajar na quinta ou na sexta, e por isso viajam nas horas do sábado. Alguns querem participar de congressos ou retiros e não conseguem viajar na quinta ou na sexta-feira. Por isso viajam nas horas do sábado de forma total ou parcialmente. Alguns assumem um compromisso em uma igreja ou em outra cidade e não conseguem viajar na quinta ou na sexta. Por isso pega o avião ou o ônibus no sábado e por aí vai. Então veja, isso acontece desde sempre que eu me conheço por adventista. Então veja, esse modo de agir, queridos, acaba afetando a guarda do sábado, não tem como. A pessoa não aprendeu, muitos de nós ainda infelizmente não aprendemos, eu também me incluo, preciso melhorar mais nesse ponto, a agir de forma ordeira e organizada. O planejamento é uma dádiva dada por Deus, através da sabedoria que Ele nos dá. Precisamos aprender a agir de forma ordenada e organizada. Programe tudo para viajar. Se você não tem escolha e precisa viajar na sexta-feira, mas você precisa deixar tudo previamente organizado. Então, alguns vão chegar do serviço às 4 ou 5 horas da tarde, ainda vão arrumar as malas, né, nas primeiras horas do sábado, vão sair de maneira apressada, né, correndo para a rodoviária, para pegar o ônibus às 9 da noite, ainda vai lá de táxi, uma bagunça só, uma incoerência só. Isso não deve ser assim. Então, vamos ver o que Ellen White diz em relação às viagens. Nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos no tocante, esse aqui nós já lemos, perdão, se desejamos a bênção prometida aos obedientes. Olha só, a bênção prometida aos obedientes. Devemos observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes empreendamos viagens que bem poderiam ser evitadas nesse dia. Segundo a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a frequência a observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos, mais cuidadosos quanto a viagens nesse dia, seja por terra ou mar. Ela não disse céu, porque ainda não, que eu me recorde, ainda não tinha a questão do avião, ou pelo menos não estava em alta ainda. Então veja, em Êxodo 16, 29, tem uma solene orientação. Muitos de nós não prestamos atenção nela. Deus diz o seguinte: considerai que o Senhor Deus vos deu o sábado. Por isso, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Aí Deus diz assim, ó, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então, precisamos entender esse texto da melhor maneira possível. Cada um fique no seu lugar, no 7º dia, não saia de onde está. Então, veja, no 7º dia, a ordem que era dada aos israelitas era para que ficassem onde estivessem, não saído do lugar. Como a ordem é bem sucinta, não dá muitos detalhes, então os judeus, né, de séculos posteriores ao Êxodo, eles começaram a se perguntar, tá, mas qual é o limite dessa determinação? Então, certamente a gente sabe que não significava ficar apenas dentro de casa, parado o dia inteiro. Por quê? Porque a própria lei divina ordenava que no sábado houvesse santa convocação, a pessoa teria que se deslocar. Então, na intenção de estabelecer um parâmetro que tivesse alguma base bíblica, aparentemente os mestres judeus se valeram da distância de que os israelitas deveriam ficar da arca, ou seja, as distâncias que eles determinaram, era 2.000 côvados para chegar até o local da santa convocação. Então, veja, continuando então aqui diz o seguinte: Jesus, ele dá uma orientação
lá em Mateus 24. Quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ela entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. E aí Jesus também vai dizer assim, orem para que a sua fuga não seja no inverno e nem no sábado. Alguns pensam que nesse verso Jesus estivesse falando dos eventos do ano 70, mas não é o caso, queridos. Aqui Jesus estava falando da primeira invasão do ano 66 depois de Cristo. Jesus estava orientando, então, os cristãos que, quando eles vissem os estandartes pagãos de Roma, com as suas imagens de águia, etc., ao redor de Jerusalém, aquilo já era um sinal para eles se prepararem para fugir. Então, o que aconteceu? Exatamente, vamos entender rapidamente aqui, vou tentar me apressar. Os soldados cercaram Jerusalém e, ao perceberem isso, tinha judeus que eram rebeldes e eles saíram da cidade para perseguir o exército romano, porque o exército romano deu uma recuada. Acredito que vocês devem ter estudado alguma coisa sobre isso nesses últimos dias, aí estudando sobre Daniel. Então, veja, o pessoal que era esses judeus extremos, que estavam dentro de Jerusalém, foram para perseguir os romanos. Como Jerusalém ficou livre desses judeus radicais, os cristãos viram a oportunidade para fugir. Então, percebe que nós não estamos falando do ano 70, mas do ano 66, porque no ano 70, todos os judeus ali foram praticamente dizimados. Os cristãos que fugiram foram no ano 66. Percebe a diferença? Tanto que a irmã White diz que quando Jerusalém foi invadida, e massacrada, cristão nenhum morreu. Por quê? Porque eles já tinham fugido. Então, foi pensando nessa situação que Jesus instou os cristãos a orarem para que a sua fuga não se desse no sábado. E, como eu disse, nós temos usado esse texto como uma boa evidência de que o caráter sagrado do sábado permaneceria mesmo 35 anos após a morte de Jesus. Porque se o sábado não fosse sagrado, Jesus não faria sentido Jesus dizer, orem para que a sua fuga não se dê no sábado. Mas aí que está. O nosso argumento é correto. O problema é que muitos de nós tendemos a ser incoerentes sobre esse assunto. Veja, quando indagamos sobre se seria errado fugir nas horas do sábado, tem gente que responde assim, Jesus orientou os seus discípulos a orar para que não tivessem que desrespeitar as horas do sábado, com uma fuga apressada. Então, tem uma incongruência aí, tem algo incoerente nisso. Então, quer dizer que Jesus orientou os discípulos a orar para não tivessem que pecar? Percebe como nós precisamos tomar cuidado? Jesus orientou os discípulos a orar para que eles não tivessem que pecar. Quer dizer que, então, tendo a necessidade, não tem alternativa, temos que pecar. E aquela história, Antes morrer do que pecar. Então, isso aí é fantasia. Esse lema não é válido. Se for risco de vida, peque. Então, vemos que precisamos analisar certos argumentos com cuidado. Então, se houver necessidade, o ato, então, não é pecado? Então, veja o problema que nós estamos entrando. Então, se a fuga nas horas do sábado não constitui pecado, por que orar para que a ocasião de fugir, e aqui nós estamos falando no contexto de uma viagem apressada, etc., para que a ocasião de fugir não viesse a surgir no sábado, então vamos ver que alguns dos nossos irmãos, eles tendem a tentar escapar dessa dificuldade, dar uma desculpa dizendo o seguinte, usando argumentos meio que evangélicos.
O argumento de que o verdadeiro problema era que no sábado as portas principais de Jerusalém ficavam fechadas. E com as portas grandes fechadas, uma mudança, né, uma correria apressada ali ficaria mais difícil. Então, veja, esse argumento ele não pode ser usado, né? Se fosse o verdadeiro problema, então Jesus não estava pensando no caráter sagrado das horas do sábado e não vamos poder usar Mateus 24:20 em favor da vigência da guarda do sábado após a morte de Cristo. Então, o Espírito de Profecia comenta o seguinte: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Disse Cristo: aquele que fez o sábado não o aboliu cravando-o na cruz. O sábado não foi anulado por sua morte. 40 anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado. Durante 40 anos deviam os discípulos orar para que sua fuga não caísse no sábado. Isso está em O Desejado de Todas as Nações, página 445. Então, existe a possibilidade de que a orientação de Jesus em Mateus 24:20 decorra da seguinte ordem: de Êxodo 16:29. Anote esse verso. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Ou seja, a ordem seria para não se fazer viagens em dia de sábado. Ainda sobre o tema da viagem, o Espírito de Profecia nos dá algumas dicas, e é os últimos textos que nós vamos ler. Algumas dicas muito importantes. Veja, para ir à igreja, que requer a nossa cooperação, ou a qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina, pode ser necessário viajar no sábado, mas sempre, grave isso na sua mente, sempre que possível, devemos, no dia anterior, comprar as passagens e fazer todos os arranjos necessários. Quando viajarmos, devemos esforçar-nos o máximo para evitar que o dia da chegada ao destino coincida com o sábado. Veja quão solenes são essas orientações. Deixa eu ver aqui. Agora temos alguns textos aqui que vão nos ajudar a entender alguns pontos práticos. Por quê? Porque a irmã White, ela viajou no sábado algumas vezes. E vamos ver como era para ela isso. Olha só. Aqui ela estava fazendo uma viagem, está ali no trajeto, né, de Colorado a Battle Creek, uma viagem longa. Diz o seguinte. Ela diz assim: descansamos bem no vagão durante a viagem. Então, ela descansou. Não desejaríamos encontrar-nos nos vagões esta manhã, mas circunstâncias relacionadas com a causa e a obra de Deus requerem nossa presença na associação geral. Não podíamos demorar-nos. Se estivéssemos tratando de nossos próprios interesses, acharíamos ser uma violação do quarto mandamento viajar no sábado. Não entabulamos conversas comuns, procuramos manter o espírito numa disposição devocional e desfrutamos um pouco da presença de Deus enquanto deploramos profundamente a necessidade de viajar no sábado. Veja, Deus requeria a presença dela na associação geral. Ela viajou no sábado porque era necessário que ela estivesse lá. Ela procurou manter um espírito solene de adoração, a mente longe das coisas comuns, mas diz aqui que mesmo a presença dela sendo necessária na associação, ela deplorava, detestava profundamente a necessidade de viajar no sábado. Outra situação onde ela viajou, ela diz assim: fomos numa carruagem de aluguel à igreja em Sydney e falei sobre a fé de Hebreus 11. O Senhor me fortaleceu por sua graça. Senti-me muito fortalecida e abençoada. O Espírito Santo esteve sobre mim. Força tanto física como espiritual foi-me concedida em grande medida. Às 2 horas da tarde, subimos a bordo do navio a vapor para fazer a viagem que temíamos há muito tempo. Toda a nossa bagagem fora guardada na sexta-feira. Temos muita aversão a viajar no sábado. Temos
mas precisa ser efetuada a obra de transmitir a mensagem ao mundo. E podemos manter a mente e o coração elevados a Deus e ocultar-nos em Jesus. Quando não podemos controlar essas questões, devemos deixar tudo aos cuidados do nosso Pai Celestial. Se a nossa confiança estiver em Deus, Ele nos ajudará. Então, mais uma vez, ela demonstra o desprazer de viajar no sábado e que, quando ela viajava no sábado, era porque a questão estava longe do controle dela. E aqui nós finalizamos esse slide. Queridos, perdão aí os 10 minutinhos que nós passamos, mas eu precisava deixar esses detalhes bem esclarecidos. Ainda teríamos outras questões que poderíamos falar, mas, como eu disse, o tempo já se esgotou e precisaríamos de mais dias. Fica aí, né, quem sabe, na próxima oportunidade, nós falarmos sobre outros pontos. Mas aqui, como eu disse, nós vemos orientações claras, muito claras. Qual será, a partir de hoje, a nossa desculpa? E temos a responsabilidade de agora não só seguirmos essa luz. Se vocês quiserem os textos, queridos, eu posso mandar em PDF todos esses textos, tá? Sem problema algum. Mas o mais importante, não se esqueçam de transmitir essa mensagem ao povo do Senhor, que infelizmente tem sido transgressor do sábado sem nem fazer ideia. Que Deus nos ajude a sermos fiéis nesse ponto, a termos o selo de Deus, não só de uma forma mental, mas de uma forma prática. Os seguidores de Jesus, os 144 mil, são pessoas que acreditam no selo, têm o selo por causa da sua decisão de obedecer às ordens do Senhor. Deus nos ajude. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos aí que participaram conosco também. Gostaria só de fazer uma menção aqui, que nós temos uma promessa, né? Em Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que nós possamos meditar mais nesse Isaías 58, vários textos importantes para nós, e desde já agradeço já o poder estar aqui conosco esses 2 dias. Bom, agora nós precisamos de 2 voluntários para fazermos as orações. O nosso irmão Márcio vai fazer a cantada após as 2 orações faladas. Deixa eu ver aqui. Alguém gostaria? Ou eu vou ter que apontar? Mãozinhas, mãozinhas. A dona Elô. Não. Será que a dona Keila poderia, dona Keila? Ou está impossibilitada? Acho que não está. Não pode. O Márcio, o irmão já vai fazer a cantada. Aí, dona Rose. Então, dona Elô faz a primeira, a Rose a segunda, o Márcio finaliza com a oração cantada. Pode abrir seu mic, dona Elô. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. E o Senhor deseja ardentemente que nós entendamos quão é importante e quão santa são as tuas coisas, e que temos tratados levianamente. Muitas vezes temos feito para agradar o nosso próprio eu. E é por isso, Jesus, que o seu povo está aqui diante de ti,
E nós confessamos, Jesus, que temos pecado nas horas do sábado, não temos guardado da forma que o Senhor deseja que guardemos. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor mandou o seu profeta hoje, com a tua boca, nos ensinar, nos corrigir naquilo que temos falhado. Ó Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, para que o Senhor nos ajude, de hoje em diante, a fazer aquilo que é certo. É isso que temos que fazer, fazermos aquilo que é certo, nos planejarmos melhor, quando os assuntos se trata de Ti, Senhor, para que nós possamos estarmos prontos nas horas do sábado, para que nós possamos estarmos com tudo, Senhor, a postos, a nossa roupa, o nosso calçado, a nossa comida, para que nós possamos planejar tudo que formos fazermos, não de forma egoísta, para o nosso próprio prazer, mas que tudo nós devemos lembrar a sua santidade. O Senhor está no sábado, por isso esse dia é santo. Obrigado, Deus, por cada mensageiro que o Senhor tem enviado aqui, por cada mensagem, porque o Senhor deseja nos levar para o céu. E Satanás é o nosso acusador. E uma falha que nós, às vezes, estamos tendo nas horas do teu santo dia, vai servir para o seu inimigo, para que ele possa nos acusar. Veja ali o guardador do sábado, veja o que ele faz. Está fazendo isso ou está fazendo aquilo? É esse que é o guardador do sábado? Ó Deus, não deixe que Satanás venha nos acusar. Por isso, ó Deus, levanta, Senhor, seus profetas para ensinar o teu povo como verdadeiramente nós devemos guardar o teu santo dia. Senhor, é com tristeza que eu venho até a Ti, te pedir perdão, Senhor, pelas várias vezes que eu tenho transgredido no falar, no pensar, no andar, no agir, mas que o Senhor possa ser comigo e com todos os meus irmãos aqui dessa sala, e com todos os meus irmãos que estão ouvindo pelo YouTube. Nós, muitas vezes, temos transgredido, temos falhado, mas que o Senhor nos corrija, Senhor, para que não façamos mais. Que nós possamos avançar, subirmos a escada da santificação. Esse é o nosso desejo, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Continuamos, Senhor, em Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Novamente por estarmos aqui em tão boas condições, Senhor. Que ainda temos liberdade, Senhor, de falar da Tua palavra, de conhecer mais de Ti, ainda para que possamos preparar-nos, Pai, para o céu, para sermos cidadãos do céu mesmo, Senhor. E na Tua infinita bondade e misericórdia, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos consagrarmos mais a Ti, Pai, seja na reforma de saúde, na reforma mental também, que a gente possa cada dia mais nos purificar nosso físico, a nossa mente, para que isso reflita nas nossas atitudes, no nosso caráter, não para apontarmos para o nosso próximo, né, para o nosso irmão em Cristo, mas que seja para o nosso melhor mesmo, não para sermos soberbos também, Pai, mas somente, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, a nossa santificação, Senhor. Obrigada por tudo, e obrigada por esses momentos, Senhor, de conhecimento. Continua conosco o restante do dia e que possamos a cada momento refletir no que fazemos e desde já preparando-nos, Pai, para o sábado. Obrigada por tudo, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá.
maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bem e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Jabes, pela mensagem. Dona Elô, Dona Rose, Márcio e a todos que estão aqui conosco. Vamos agora para nossas horas das considerações. Dona Rose já está com a mão levantada. Pode abrir o mic, Dona Rose. Bom dia, irmãos. Eu fico pensando no texto não, na frase que é escrita da irmã White: quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com ele no céu. Não seria seguro levá-los para lá. Ellen White, Parábolas de Jesus 146. E isso, às vezes, a gente pensa assim, que a gente fala aquele que não, o que não é cristão, né? Que a gente fica pensando, eu li esse texto assim, pensando lá, a pessoa que não é cristã, que não quer saber de Jesus, às vezes até zomba do céu e tal, essas coisas. Eu fico pensando, eu ficava pensando assim, deve ser para eles. Mas depois dessa reflexão toda que o irmão palestrou para a gente, né, nos contribuiu, eu fico pensando que é para nós mesmo, né? A gente, às vezes, tão levianamente levávamos que agora daqui para frente eu não vou querer levar mais, né? O sábado dessa maneira. Então, que nos preparamos, né? Que peçamos a Deus mesmo força para que dê, nos, nos capacite, né, para santificarmos cada vez mais. Obrigada. Obrigado, Dona Rose. Exatamente, Dona Rose. É um tema muito importante, complexo, muitas coisas variáveis. Nós temos aquele mal também de querer estar certo em tudo, que é do ser humano. Aí, às vezes, a gente quer dar um jeitinho para não estar errado e acaba piorando. Que nós possamos estar firmados em Deus, fazendo tudo o que Ele desejar. Mas alguém gostaria de falar? Pode abrir seu mic, Zé Márcio. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de saber se o irmão Jabes pode enviar aqui para a gente no particular, porque eu tenho um amigo que é da Adventista também, porém o irmão Jabes falou aí que a pessoa tem que liberar, os empresários, no caso, né, tem que liberar os empregados na sexta-feira, e faz muito sentido, que a sexta-feira é o dia da expiação, né? E ele libera somente no final da sexta-feira. Será que o irmão poderia compartilhar com a gente aí essa informação, por favor? Amém. Obrigado. Claro, irmão. Eu não sei como é que funciona em todos vocês estão no grupo de WhatsApp, porque aí eu mando para o Roberto aqui, ele encaminha para vocês. Ah, tá. Estou sim. O irmão Roberto tem meu zap. Pode enviar que eu vou estar apresentando, Claro, levando eu vou até ele, mandar sim. tá? Muito obrigado. Tá, inclusive eu já mandei hoje, quando estava iniciando, vou mandar o do Jabes lá também, tá bom? Aí tem material lá, bastante.
com mais de 100 slides aí para vocês se divertir na questão do sábado, tá ok? Então, vou mandar os dois lá para vocês. Um eu já mandei, vou mandar o do Javes já já. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu, Fala, dona Rose. eu lembrei aqui, ontem eu entrei num grupo que vocês sugeriram lá da reforma do vestiário, né? Do vestimenta. E eu não tive tempo ainda de lê-los, tudo que já foi postado lá. Mas lembrando da vestimenta separada, especial, a roupa do sábado, né? Se essa do sábado também pode ir no culto no domingo, na quarta-feira. E, por exemplo, eu nem tinha muita saia comprida, né? Geralmente são vestidos, né? No joelho, um pouquinho abaixo do joelho, bem abertos, bem folgados, assim, né? Até porque para andar de moto, ou pilotando ou na garupa. Mas a minha dúvida até eu estou fazendo uns ajustes, né? Algumas blusas, né? Para ficar mais composta mesmo. Quer dizer, nunca usei roupa descomposta, mas devido a essa leviandade, né? Olhando assim, para. Aí eu queria saber, não só na igreja, mas também no dia a dia, tal, no dia a dia não usar uma blusa de alça, ou, por exemplo, se eu pegar uma saia, tem uma reunião em família, eu não posso pegar tipo a saia longa, ou vestido para ir. Eu tô meio confusa nesse negócio. Realmente tem que ser separado, não pode usar as roupas do sábado, ou mesmo as roupas de ir aos cultos, elas não devem ser usadas, a gente tem tipo, dois tipos de guarda-roupa. Acho que eu entendi. Assim, a irmã quis dizer o seguinte, né? Essa roupa separada para o sábado, ela não pode ser usada em outros locais, né? Seria essa a dúvida. Sim, porque, por exemplo, vai ter, tem uma reunião família, mais ou menos um aniversário, não tem? Não, essa saia comprida, que ela é muito elegante, né, tal, vou estar até composta, coloco uma blusa, né, bonitinha Uhum. lá, eu não uso roupa composta, eu sou uma pessoa, como disse, eles falam mignon, mais ou menos mignon, então nada, eu, nada em mim ressalta, né, eu não sei meu nariz. Desculpa, gente, brincadeira. Mas, assim, então mesmo seria isso. A saia bacana, bonita, essa saia vai ficar legal. E aí eu coloco uma blusa, né, normal por cima. E se eu posso usá-la nesse evento. Então, pelo que o texto diz, eu vou até ler o texto novamente. Vamos analisar. Ele diz assim: não devem comparecer à reunião divina com roupa usada no trabalho durante a semana. Então, ela está sendo clara que uma roupa usada no trabalho durante a semana, né, não deve ser um traje especial. Desculpa, não deve ser uma roupa que é usada de forma comum durante toda a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir os cultos de sábado. Embora não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Então, veja, até onde eu compreendo do texto, porque assim, a gente tem que tomar cuidado para não ir além do texto, né? Também não desprezar o texto. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Até onde ela citou ali, ela parece estar dando a entender, olha, roupas comuns que você usa no seu dia a dia não são roupas para você ir à igreja, né? Se possível, tenha um traje especial. A via de regra, eu diria que isso vai depender muito da realidade de cada um também. Tem pessoas que têm menos peças de roupa, tem pessoas que têm mais possibilidade de ter mais peças de roupa. Então, analisando esse contexto, eu diria que assim, se você tem a possibilidade de ter uma roupa que essa roupa que é especial, o meu traje que eu uso só
para Deus, para momentos solenes. Porque se você for analisar bem, veja, o sacerdote, ele tinha o seu traje especial para entrar no santuário. Mas quando ele ia fazer as atividades comuns do dia a dia, ele usava a roupa comum. Porque pense comigo, se você está usando a sua roupa especial do dia de sábado para outras coisas, ela já não é mais uma roupa especial ou uma roupa consagrada. Mas é como eu disse, se você tem essa possibilidade de separar um traje especial e Deus te deu essa condição, eu faria isso. Até porque eu iria, né, fazer uma observação aqui, depois que todos falassem, mas vou aproveitar para fazer agora. No que diz respeito a tudo que é pecado, tudo que é errado, e nós temos dúvida, o melhor é seguirmos o caminho da prudência. Como é que nós seguimos o caminho da prudência? Eu vejo uma panela, né? Uma panela no fogo. Olhando ela, eu não tenho como saber se está quente ou não. Por prudência, eu não vou colocar a mão na parte do metal. Tem uma tomada, um fio elétrico. Eu não sei se passa energia ou não. Por prudência, eu não vou colocar a mão. Ou seja, tudo que eu tenho dúvida e você tem medo de pecar, de errar com Deus no seu proceder, na dúvida, não faça. Então, esse é o meu conselho. Porque se nós começarmos a refletir no nosso dia a dia sobre o sábado, vocês vão perceber que vão surgir muitas questões que eu não tenho como te dar um texto do Espírito de Profecia para cada situação. Até porque o mundo mudou muito, né? Desde a época da Irmã White para cá. Mas, na dúvida, se sua consciência te acusa, te põe em dúvida, não faça. Eu não... Fazer uma pipoca no sábado é cozinhar, sim ou não? Algumas pessoas vão rapidamente falar, não, também é a mesma coisa que cozinhar. Outros vão dizer, eu não acho que é a mesma coisa que cozinhar. Não tem esforço. Na dúvida, não faça. Esse é o meu conselho. Então, a respeito, só para concluir, da roupa aí, eu, como eu disse, se for possível, separe um traje só para usar no sábado. Agora, se você não tem essa possibilidade, procure tornar ele o mais exclusivo possível e sempre pensando, eu vou usar essa roupa aqui para a igreja e também vou usar quando? Né? Quando for uma reunião especial de família, né? Você não pode tornar ela um uso comum como as outras roupas. Esse seria o meu conselho. Entendi. Até porque para mim é mais fácil porque eu costuro para mim só, né? E reforma e tal. Mas também a gente não pode ter o cuidado de começar a ser igual os fariseus, né? Começar aquelas muitas regrinhas, tornar um fardo. Ter o bom senso, né? Pedir orientação do Espírito Santo, mas não tornar um fardo, não é isso? Corretíssimo, irmã. Obrigada. Até porque, como eu disse, né? Essa questão de analisar a realidade de cada um. Então, veja, a irmã White tem um outro texto aqui que eu não coloquei, mas ela diz assim, tomei por decisão não viajar no sábado sempre que for possível. Aí que está, esse sempre que for possível, será que se a gente tomasse essa mesma decisão, não viajar no sábado sempre que for possível, será que quando aí que está, Deus somente sabe se nós realmente estamos nos esforçando ao máximo ou não. Quando a gente olha algumas situações no dia a dia, né? Eu estou numa situação aqui onde eu preciso de uma coisa que é da farmácia, né? Estou com uma dor de cabeça, estou com alguma coisa e vou comprar um remédio, né? As situações que acontecem no sábado que precisa comprar algum remédio. Aí voltamos àquela pergunta. Eu poderia ter comprado antes? Eu poderia ter evitado? É urgente mesmo? Essa questão é crucial, saber realmente, analisar no nosso coração, se é realmente necessário.
E aí nós não vamos julgar o outro pelo que ele faz, mas precisamos analisar a nós mesmos, as nossas atitudes. Eu me recordo de rapidamente aqui, um minutinho, uma história onde uma irmã, ela era adventista e aparentemente estava dando um mau testemunho, né? Porque ela ia todo sábado de manhã pegar leite na padaria. E aí o irmão incomodado com aquilo, né? Incomodado, não é possível, essa irmã vai na igreja no sábado e todo dia eu vejo ela pegando leite na padaria. Ela não entendeu ainda que a guarda do sábado isso, a guarda do sábado aquilo, e aquilo estava corroendo o irmão, e percebe que geralmente a gente fica incomodado com os pecados dos outros, né? Não é com o nosso, não. Mas enfim. E aí ele, com essa coisa no coração, e resolveu ir falar com a irmã, né? E perguntou ali, o que está acontecendo, irmã? Aí ela explicou, olha, é que eu não tenho geladeira. Como eu não tenho geladeira, eu conversei com o dono da padaria e eu sempre acerto o valor no dia anterior, né, durante a semana, e lá eu só retiro o leite, porque vai estar na geladeira e não vai estragar. Então foi a forma, na simplicidade, que aquela pessoa que não tinha geladeira encontrou de não transgredir o sábado, não negociando, mas retirando o leite apenas já refrigerado ali da geladeira da padaria. Então, não julguemos a forma como o nosso irmão guarda o sábado. Às vezes pode faltar luz para ele, ou ele pode ter uma compreensão um pouco diferente da nossa, que essa compreensão só deve vir através ou de um conselho, uma advertência com amor, ou o Espírito Santo que vai iluminar nossa mente para saber como proceder em situações difíceis. Exatamente. Isso é muito importante porque na parte da perfeição cristã que nós falamos lá em dezembro, fica claro que a perfeição cristã é viver aquilo que sabe. Então a gente não tem como saber se a pessoa sabe o mesmo que eu, então logo nós não somos Deus para julgar. Então a gente precisa simplesmente fazer a nossa parte, que é passar a todo mundo o conhecimento que temos e que ainda falta também. Nós ainda temos muito a aprender, né? Nós não podemos achar que porque somos mensageiros já sabemos tudo. Oxe, tem muita coisa aqui que nós estamos aprendendo. Inclusive, muitas coisas que o Javes passou aqui, foi recentemente ele achou esses textos e até comentou comigo. Não tem muitos tempo assim. E a gente está aqui caminhando para reformar, né? Fazer o que eles falou aí para nós através desses 2 dias. Então, irmãos, aqui é uma crescente. Cada um que está aqui tentando ajudar um ao outro, não é para a gente sair daqui, né, com uma arma na mão, fazendo, é isso, olha aqui o que eu aprendi. Tem que fazer assim, né? A gente tem que ter sempre o bom senso e fazer como Cristo, né? Cristo sempre ia de uma maneira bem simples, fácil e direta, mas de uma forma com amor. E aí que tá a chave, a gente tem que falar com os outros com amor, senão não vai adiantar nada. E Chaves abriu o mic? Isso, eu só ia falar aqui outra coisa aqui. Interessante é que o testemunho é que vai Sim, dar oportunidade para a gente falar. Viva e, se preciso, pregue. excelente. De fato é isso mesmo. Tem muitas coisas que a gente faz, aí o pessoal já vem perguntando: por que você faz isso? E é aí que você entra com o pregue. Perfeito, Jabs. Ótima, essa daí eu vou levar para a vida. Maravilha. Testemunho abre portas para que nós possamos testemunhar, pregar. Bom, meus irmãos, já estamos meio que avançado aqui. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós vamos trazer esse tema mais à tona, como ele é um tema muito importante e muito mais longo. Depois eu vou ver com o Jabes, para que ele possa retornar para falar mais um pouquinho dele. Tá bom? Não tendo mais nenhuma mãozinha levantada, será que a dona Anice poderia fazer a oração final para nós, dona Anice? Vou ver se a dona Anice nos ajuda aí. Irmão, eu vou orar. É no banheiro aqui, mas eu vou orar, porque Tá bom, tem irmã.
minha casa e eu não posso acordar esse povo, não, mas eu vou orar, sim. Tá bom. Oremos. Oremos. Santo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando para aprender mais e mais do teu santo dia. Meu Deus, não é difícil para mim sobre as roupas, separar as roupas certas para o dia de sábado e não usar em outros lugares. Mas eu já viajei muito no dia de sábado, Pai. E agora o Senhor está nos dando essa oportunidade. Obrigada por isso, Pai. Porque não adianta guardar 9 mandamentos e pular o outro. Mas a porta da graça ainda está aberta. Que nós possamos, Pai, te obedecer, cumprir todos os seus ensinamentos. Aqui na sala estamos com sede da tua palavra. E o Senhor tem mandado servos do Senhor para nos ensinar. Que nós, Pai, podemos fazer a tua vontade. Obrigado por esta oportunidade. Eu estou grata ao Senhor. Eu tenho vontade de participar mais nessa sala, quando eu estou aqui no serviço, porque eu escuto mensagens que vêm de encontro com a minha necessidade, e às vezes eu fico calada, só agradecendo ao Senhor. Abençoe o teu servo que trouxe a mensagem de hoje. Como ele diz que o testemunho é tudo. E eu tenho visto isso na igreja onde eu frequento. Louvado seja o teu santo nome. Nós vamos sair daqui dessa sala neste momento, mas com a mensagem nos nossos corações, para que nós não venhamos esquecer o teu ensinamento. Neste momento, Pai, eu quero entregar o pessoal ao qual eu trabalho. Estão passando por luta, por dificuldade, mas que eles possam lembrar que o Senhor é o nosso Deus. A dona que eu cuido está tossindo demais, não está boa, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, mas o Senhor conhece. E eu te agradeço por ontem eles ter falado assim comigo. A suas orações é poderosa, nos ajuda. Oh, Deus, obrigada. Mas sem o Senhor eu não sou nada. Abençoe a liderança dessa sala. E obrigada por tudo, perdoa nossos pecados. Em nome de